Olá, como vocês estão? Sou o professor Samuel Jesus, de Aspectos da Cultura de Mato Grosso do Sul, e começando esta aula de 22 de outubro de 2020, e nesta aula trataremos a respeito de Stuart Hall, que é o texto Diáspora, Identidade e Mediações Culturais, que é um texto que está na bibliografia obrigatória. Então, trabalhamos com um autor diferenciado, né, e que faz parte da nossa bibliografia obrigatória. Muito bem. E quem é Stuart Hall? Stuart Hall nasceu em Kingston, na Jamaica, em 3 de fevereiro de 1932, e morreu em Londres em 10 de fevereiro de 2014. Foi um teórico cultural e sociólogo britânico jamaicano que viveu e atuou no Reino Unido a partir de 1951, e que juntamente com Richard Hogarth e Raymond Williams, fundou uma escola do pensamento que hoje é conhecido como Estudos Culturais Britânicos, ou Escola de Birmingham, dos Altos Estudos Culturais. Ele foi também presidente da Associação Britânica de Sociologia, foi um dos fundadores de uma influente revista, que é a New Left Review, e, enfim, ele teve uma trajetória no Reino Unido, foi professor do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade de Birmingham, em 64, tendo assumido a direção desse centro. E Hall é conhecido por expandir o escopo dos estudos culturais para lidar com raça e gênero, além de incorporar novas ideias derivadas dos trabalhos teóricos franceses. Muito bem. Então, esta figura, esta presença de Stuart Hall, como um importante intelectual radicado no Reino Unido. Bom dia, Guilherme. Olá. E eu falava, então, de Stuart Hall, falava um pouco sobre a trajetória do autor do texto de hoje, que é Diáspora, Identidade e Mediações Culturais, Stuart Hall. Bom, nós fizemos um percurso inicial que foi trabalhar a perspectiva, sobretudo, de Néstor Canclini, sobre as culturas híbridas, estratégias para entrar e sair da modernidade, e nós lidamos ali com vários aspectos ligados à configuração, evidentemente, de uma definição do que vem a ser a cultura popular e a dimensão do folclore, e, sobretudo, dentro de uma perspectiva geográfica, nós pensamos a questão da hegemonia cultural, pensando no Brasil Sudeste, Sul, e nós também percebemos, a partir de Canclini, que a cultura popular... Bom dia, Amanda. Que a cultura popular, geralmente no processo de transição com a urbanização dos anos 50, a cultura popular passou a habitar os grandes centros, e não mais o mundo rural, assim como o folclore, pensando, e houve uma apropriação, inclusive a cultura popular não pertenceu aos setores populares da sociedade, mas foi absorvida
os setores da elite. Então, houve uma apropriação cultural e houve uma ressignificação, um redimensionamento desta cultura popular. Então, nós percebemos, e aí nós fomos um pouco para entender no Mato Grosso do Sul a cultura indígena, toda essa perspectiva, e aí envolveu, acho que muito mais uma leitura de vocês para entender essa arte, para entender um pouco do modus vivendi. E agora nós retomamos uma perspectiva teórica, mas agora abordando um ponto muitíssimo importante, que é algo que eu gostaria muito de trabalhar com vocês, que é essa ideia do pós-colonialismo. Do pós-colonialismo, por isso que, então, selecionei aqui um capítulo do livro do Stuart Hall, Diáspora, Identidade e Mediações Culturais, livro que faz parte da literatura obrigatória, do curso de aspectos da cultura de Mato Grosso do Sul, mas ainda, evidentemente, relacionando essa dimensão pós-colonial à cultura sul-mato-grossense, e há uma relação intrínseca e extremamente pertinente em relação a pensar o Mato Grosso do Sul e a cultura sul-mato-grossense numa perspectiva pós-colonial. Mas só que eu escolhi um texto realmente crítico do pós-colonialismo, dessa tendência de estudos decoloniais ou pós-coloniais. Né? Muito bem, então. O capítulo é Quando foi o pós-colonial? Então, o título do capítulo é uma pergunta. E, como sempre, nós separamos alguns fragmentos que nós consideramos importantes em tópicos. Vejam, este eu considero um texto complexo, é um texto que vocês terão uma dificuldade na leitura, por isso que eu fiz uma depuração, selecionei os aspectos mais importantes. O texto ele tece uma crítica sobre o pós-colonialismo, uma crítica que eu não considero, não que não seja válida. Todo contraponto é importante, mas eu vou discutir com vocês, de fato, a legitimidade ou a relevância dessa crítica relativa aos estudos pós-coloniais, que faz sentido a crítica que Stuart Hall promove, evidentemente, e é um ponto de partida para analisarmos e pensarmos. Bom dia, Maria Eduarda. Bem, é um ponto de partida para pensarmos. Precisava dizer o seguinte também, que o texto foi escolhido antes de ontem, né? E só ontem eu passei para vocês. Então, evidentemente que eu não vou obrigá-los ou forçá-los a ler este texto para essa aula, mas eu gostaria que vocês lessem posteriormente, e que vocês anotassem os pontos que eu escolhi aqui para a minha exposição, porque aí depois, quando vocês forem ler o texto, aí vocês recorrerão a essas anotações. Aí eu acho que fica mais fácil para vocês lidar com esse texto, que eu achei bem complexo, um texto bem, diria, chatinho,
Eu não gosto muito desses textos, desse estilo. Eu, enfim, acho que também é uma tradução, né? E como toda tradução, às vezes o problema é a tradução também, nem sempre temos boas traduções, enfim. Então, este é o percurso. Vejam, aspectos da cultura de Mato Grosso do Sul, não quero lidar com os aspectos sobre a arte indígena, os aspectos culturais, a dimensão da criação do Estado de Mato Grosso do Sul, que é um aspecto que nós trataremos na próxima semana, de como se constrói a identidade sul-mato-grossense. Não vou discutir com vocês a dimensão artística, porque eu não, confesso, não domino. Aspectos culturais de Mato Grosso do Sul é objeto, por exemplo, que é a cultura indígena, a criação de uma identidade sul-mato-grossense a partir da separação de Mato Grosso do Sul, a partir de 1977. Este processo da criação de uma cultura sul-mato-grossense é um processo ainda em curso, está sendo desenvolvido. Esse processo de criação de uma identidade, de um simbolismo, de uma representação para o estado de Mato Grosso do Sul. Então, essas perspectivas, elas são discutidas, mas do ponto de vista teórico. Do ponto de vista, estamos analisando a cultura de Mato Grosso do Sul a partir das culturas híbridas, agora a partir das discussões sobre os estudos pós-coloniais, que tem tudo a ver, evidentemente, a cultura de Mato Grosso do Sul, pensando aí o pós-colonial, tá bom? Então, este texto de Stuart Hall é um texto crítico em relação, como eu afirmei, em relação aos estudos pós-coloniais. Ele já começa perguntando o seguinte: quando foi o pós-colonial? O que deveria ser incluído e excluído dos seus limites? Onde se encontra essa fronteira invisível que o separa de seus outros? O colonialismo, neocolonialismo, terceiro mundo, imperialismo. Ou seja, inicialmente, Stuart Hall, o que seria o pós-colonialismo? Bom dia, Andréa. O que seria o pós-colonialismo? Vejam. Os estudos pós-coloniais partem do seguinte pressuposto, dito a grosso modo. Há uma cultura enlatada, há uma cultura exportada, nós somos muito colonizados mentalmente, a nossa cultura é uma cultura marcada, por exemplo, pela cultura europeia, é uma apropriação da cultura europeia, principalmente a área de história, é uma área muito influenciada pela história francesa, pela Academia Francesa. E vejam, nós estamos ainda num período, no pós-Segunda Guerra, um período de descolonização afro-asiática, e por que também não americana? Do ponto de vista da América, das Américas. É um momento que chamaríamos
de pós-moderno, é um momento de questionamento, é um momento de dissolução dos velhos padrões. Nesse sentido, é possível afirmar que, sim, o pós-colonialismo possui uma dimensão pós-estruturalista. O que isso quer dizer? Vejam, é um momento onde as pessoas estão questionando os padrões estabelecidos, estão questionando uma cultura enlatada, estão questionando padrões de análise e de pensamento e de reflexão importadas. Lembram que na aula passada eu iniciei a minha aula falando sobre a defesa neste livro, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Este daqui é o Lima Barreto. Onde o Policarpo Quaresma defende a inserção do Tupi-Guarani. E eu peguei aqui um fragmento para mostrar para vocês. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por este fato, o falar e o escrever em geral se veem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como a língua oficial e nacional do povo brasileiro. Senhores congressistas, o Tupi-Guarani, língua aglutinante, é a única capaz de traduzir as nossas belezas, de pôr-nos em relação com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais, por ser criação de povos que aqui viveram e ainda vivem. Ou seja, ele começa na petição dele, né? Repetindo, Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por este fato, o falar e o escrever em geral se veem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, ou seja, os proprietários da língua que não é nossa, que foi adotada por nós, mas, bom dia, Jefferson, mas que não é originariamente nossa. E nós sempre, a tendência é sofrermos uma reprimenda, uma correção dos donos da língua, que são os portugueses, os europeus. Então, aí, ele advoga a utilização do Tupi-Guarani, a adoção do Tupi-Guarani, porque seria a nossa língua de fato, onde nós não seríamos corrigidos. Então, o que eu estou afirmando é um pouco isto. Quer dizer, eu acho que esta passagem deste livro, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que eu mostrei para vocês, que vocês devem ler, antecipa um pouco a nossa discussão sobre o pós-colonial. Porque o que uma definição em relação ao que vem a ser o pós-colonial é um pouco isso, a adoção, por exemplo, da língua, de uma mentalidade, de hábitos e costumes, uma maneira de ser, sentir, ver, que é europeia, que não é nossa.
Então, Stuart Hall, neste texto de hoje, do livro Diásporas, Diáspora, Identidade e Mediações Culturais, sobretudo neste capítulo, quando foi o pós-colonial, ele começa a questionar exatamente o que deveria ser incluído e excluído, já que vamos considerar o pós-colonial, onde se encontra a fronteira invisível que o separa de seus outros. Ou seja, então, é um pouco isto, ao citar o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que eu estou propondo a vocês. E já estou respondendo um pouco a partir desta obra, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, quando Policarpo diz exatamente isto. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que o falar e escrever em geral se vê na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, ou seja, os portugueses, vem pedir aos senhores congressistas que o Tupi-Guarani é a única capaz de traduzir as nossas belezas, de pôr-nos em relação com a natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais, por ser criação de povos que aqui viveram e ainda vivem. Eu acho esta uma perfeita síntese da aula de hoje. Ou seja, através da língua, a proposição de um retorno ao passado, de uma busca por uma identidade, por algo que perdemos, por algo que ficou no caminho. A proposta de se desvencilhar um pouco da cultura europeia e dos europeísmos. Agora, os limites que Stuart Hall colocam são importantes também. Mas Policarpo Quaresma é provocativo, exatamente por quê? Porque ele fala, vamos nos desvencilhar da língua portuguesa, inclusive, vamos adotar o Tupi-Guarani. Isto é o pós-colonialismo, isso é um pensamento há 100 e poucos anos atrás, quer dizer, Lima Barreto já, claro que Lima Barreto não pensou nessa coisa de pós-colonial, né? Mas talvez Lima Barreto antecipe, sem querer, as discussões sobre o pós-colonialismo. Então, a arte deve ser provocadora nesse sentido. Por isso que por que o professor está falando de pós-colonialismo? Ora, o que eu estou propondo é que vocês saiam um pouco do chão, que vocês pisam, comecem a flutuar um pouquinho em ondas gravitacionais da arte para pensar outras possibilidades, porque nós estamos tratando de tudo menos do senso comum. Menos do senso comum. Então, se vocês pensam em fazer uma arte original, ou ensinar arte, que aí nós estamos em licenciatura, é pensar a arte ou educar através da arte, não do ponto de vista de estabelecimento de um senso comum, mas estimular nos alunos o aspecto criativo, mas do âmbito libertário,
do libertário. Agora, para não reproduzir o senso comum e para não transmitir aos alunos mais do mesmo, pensando, estou sendo original. Não está. Talvez você esteja reproduzindo o que está aí. Agora, os estudos pós-coloniais oferecem uma outra perspectiva, uma outra possibilidade de se pensar a arte e o ensino da arte. Muito bem. Stuart Hall, então, cita Ela Shoah, que é israelense, né? Ela Shoah. Eu peguei aqui, Ela Shoah, agora não está. Deixa eu ver. Ela Shoah. Nascida em Israel, tem 61 anos, e formada na Universidade de Nova York, professora do Departamento de Arte, né, da Universidade de Nova York. Ela Shoah. Se escreve S-H-O-H-A-T. Ela Shoah. Muito bem, e Ela Shoah censurou o termo pós-colonial por sua ambiguidade teórica e política. A sua crítica está fundamentada nas seguintes premissas. O pós-colonial oferece uma multiplicidade vertiginosa de posições, deslocamentos universalizantes, implicações despolitizantes. É uma baita de uma crítica aos estudos pós-coloniais. Definindo, estudos pós-coloniais são estudos desenvolvidos a partir de um processo de descolonização, de desvencilhamento da influência de uma cultura europeia sobre os países até então considerados da semiperiferia, da periferia, muito embora Stuart Hall questionará isto mais aqui para frente. Mas, enfim. Então, esta crítica em relação aos estudos pós-coloniais de Ela Shoah, essa multiplicidade vertiginosa de posições, se refere ao fato de que os estudos pós-coloniais, vejam, em todas as áreas agora se promove estudos pós-coloniais, não somente na área das ciências humanas. Há uma multiplicidade de pesquisas, por exemplo, na área de relações internacionais, por exemplo, estudos de gênero, no aspecto do estudo das relações internacionais. A questão LGBT está contemplada também, partindo do seguinte aspecto, que a ONU já possui essas... De fato, meu pai está fazendo... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a afirmação de quem, que eu estou sem a caixa de diálogo. Aqui, Guilherme. Sim, de fato, meu pai está fazendo mestrado em Educação Matemática e eu direto ouço falar disso nas aulas dele. Então, é um momento onde está sendo questionado a influência, mas veja, na matemática, por exemplo, a matemática é uma área onde, se você for pensar, do ponto de vista cartesiano, falando aí em René Descartes, que usa a matemática para pensar a sociedade e agir filosoficamente,
a matemática é uma criação do homem asiático e que foi apropriada pelos europeus. É muito apropriada pelos europeus. Então, acho que é disso um pouco que nós estamos falando, porque quando existem alguns questionamentos sobre a modernidade é uma apropriação europeia. Os europeus se apropriaram da modernidade. Quem desenvolve isso é Aníbal Quijano. Se escreve Aníbal Quijano, onde ele fala, não, os povos antigos tiveram modernidade. E é lógico, se formos pensar que a descoberta do fogo, a invenção da roda, a idade dos metais, está naquela chamada, jocosamente, pré-história. Aníbal Quijano fala, as sociedades africanas tiveram a modernidade. A modernidade ocorreu na antiguidade, na Ásia e na África. E, ora, isto é uma resistência à homogeneização da cultura europeia. Então, eu vejo de forma muito problemática exatamente esta afirmação, e que foi para mim surpreendente essa afirmação de Stuart Hall, em relação a essa crítica aos estudos pós-coloniais. Porque, embora ele seja jamaicano, mas ele estava radicado no Reino Unido. Isto quer dizer muita coisa. Muita coisa. Mas vamos lá, então. Então, ainda em Ela Chorá, deslocamentos universalizantes, ou seja, há uma perspectiva pós-colonial, que eles falam, mas há uma homogeneização, há um selo, um carimbo, estudos pós-coloniais. Então, há uma uniformização do termo. Há uma homogeneidade e não uma heterogeneidade. Mas o fato é que os estudos pós-coloniais, eles são estudos muito heterogêneos. Não é possível dizer que não é, mas essa multiplicidade vertiginosa de posições é um pouco isso, quer dizer, há uma... existem deslocamentos universalizantes, mas essa heterogeneidade, ela é importante, porque a crítica dos estudos pós-coloniais é de que a colonização homogeneizou, inclusive, quem estuda agora gênero, e há um movimento muito grande, inclusive nas relações internacionais, principalmente as feministas, estão questionando esta visão de que, eu já falei sobre isso, que o colonialismo uniformizou o conceito mulher, transformou o conceito, a terminologia mulher, como algo homogêneo. E quando, na verdade, são mulheres e mulheres, a mulher pobre e a mulher rica, a mulher branca, a mulher negra, a mulher lésbica, a mulher, né, dona de casa, são múltiplas visões. A mulher, então, a multiplicidade é isso, quer dizer, Ela Chorá critica isto, segundo Stuart Hall
cita, mas não há como não ser diferente. Não há como. Porque a colonização, ela homogeneizou o conceito, a definição, a identidade do que, por exemplo, vem a ser mulher. Né? Essa semana mesmo eu ouvi o jogador Robinho dizer, eu falei, vocês estão por dentro do que aconteceu, espero que sim. Ele falou, o grande problema é que tem o movimento feminista, e muitas dessas feministas não podemos nem dizer que são mulheres. Qual a definição de mulher para o Robinho? Quando ele afirma isso, quer dizer, é a visão para além ainda do machismo. Porque, para ele, mulher seria o que? A dona de casa, que cuida dos filhos, que é também, evidentemente, ainda sendo um padrão, é uma representação do feminino. É o que chamou a Ataúfo, Mário Lago, de Amélia. Amélia, que era mulher de verdade. Então, talvez para o Robinho, ele tenha homogeneizado na cabeça dele o que vem a ser mulher. De repente, a mulher lésbica, para ele, não é mulher. Percebe? A mentalidade do Robinho é definir de forma homogênea. Para mim, mulher é Amélia. É como o Mário Lago, na canção, escreveu. Né? Que é aquela que se ocupa dos afazeres domésticos, que não tem independência econômica, financeira, enfim. Então, por isso que tem que ser uma multiplicidade, porque, vejam, o conceito mulher, pela colonização, não era heterogêneo. O termo homogêneo. Ele foi homogeneizado. E hoje, os estudos pós-coloniais, eles, pelo contrário, eles falam, não, de qual mulher estamos falando? Veja, estou falando do termo mulher, mas há outros termos, há outras definições, há outras identidades que foram homogeneizadas ou invisibilizadas. A comunidade LGBT, por exemplo, ela foi invisibilizada. E agora, nós temos o dia aí da visibilidade trans, não é isto? O que este movimento acerta no alvo, ou seja, é a visibilidade, ou seja, nós existimos. Então, ou seja, nós somos passíveis de estudo. Há uma identidade trans, há uma identidade LGBT. Então, esses grupos emergem. Então, quando ela, Chorra, fala, é uma multiplicidade vertiginosa de posições, deslocamentos universalizantes. Eu acho que ela, Chorra e Stuart Hall, vê de forma muito pequena a questão. De forma muito reducionista a questão.
A questão é ampla, ou seja, nós temos que não homogeneizar, né? Fazer com que seja heterogêneo, que não estamos falando de uma mesma coisa. Por exemplo, quando falo mulher, falo, qual mulher? A pergunta é, qual mulher? A pobre, a rica, a negra, a branca, a lésbica, a hétero? Certo? A mesma coisa os homens. Abra o homem. Que homem nós estamos falando? Que homem? A mesma coisa. Então, acho que isso é visto de forma bem reducionista. Então, ainda ela Shoah, o termo pós-colonial é ambivalente. O termo pós-colonial é ambivalente politicamente, pois obscurece as distinções entre colonizadores e colonizados e dissolve a política de resistência. Então, me chamou muita atenção essa afirmação, dissolve a política de resistência. Então, mas o termo resistir é um termo desconfortável, que parte do pressuposto de que existe uma ordem pré-estabelecida. E há uma resistência a esta ordem. Salvo a minha completa ignorância em relação àquilo que ela quis afirmar a partir disto, que eu acabei de ler, salve o meu equívoco, mas resistir é algo que, ou seja, você não ocupa os espaços hegemônicos, muito pelo contrário. Há uma hegemonia e você resiste. Você resiste, mas o que estamos falando é de uma outra coisa, de um deslocamento do eixo hegemônico. Ou seja, há um eixo europeu e ele determina de cima para baixo uma cultura predominante. Então, os grupos locais, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, os grupos indígenas, os Cadiuel, por exemplo, eles resistem. Eles existem. Eles são massacrados, eles existem. Agora, Policarpo Quaresma é ousado. Ele fala, não, nós não queremos resistir. Nós queremos a adoção do Tupi-Guarani nas escolas. É disto que se trata. É exatamente disto que nós estamos falando. Ou seja, nós não queremos concessões. Nós não queremos concessões. Nós queremos que esta hegemonia seja deslocada. O pós-colonial uniformiza, olha só, funde histórias, temporalidades, formações raciais distintas. Não. O colonial, o processo de colonialismo que uniformizou. O processo colonial que uniformizou. Que segmentou, que compartimentou. Um exemplo disto é o sincretismo religioso. A religiosidade no Brasil,
que é a definição entre a Umbanda e o Candomblé. O Candomblé é o sincretismo. Como é que é? Xangô é São Jorge. Ou seja, para cada divindade do Candomblé há um santo. Há um santo. Há uma obra da literatura que é O Pagador de Promessas, que promove essa discussão entre uma discussão sobre o sincretismo religioso presente no Brasil, porque é a figura do Zé do Burro. O Zé do Burro faz uma promessa de levar uma cruz para a igreja, mas o Zé do Burro também é adepto do Candomblé. E ele tinha como promessa levar esta cruz ao altar da igreja. E é vedado a ele, é fechado. O padre não aceita. Por quê? Porque Zé do Burro, além, por exemplo, de ser católico, também frequenta o Candomblé. O Zé do Burro é o símbolo do sincretismo religioso. Procurem saber, leiam, Pagador de Promessas. O filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né? É uma das poucas premiações do cinema brasileiro. Ou assistam um filme também. Acho que o filme tem, inclusive no YouTube, Pagador de Promessas. Então, vejam, desvelar ou este novelo, abrir este novelo, que é o sincretismo, ou seja, não é o uniformizar, mas é perceber até onde o sincretismo, por exemplo, o sincretismo que uniformizou, o sincretismo que deu uma roupagem. O que propõe o pós-colonial é o fim do sincretismo, né? Que é, talvez, aí a Umbanda. Umbanda. Ou seja, é a religião, a cultura afro-raiz, né? Tem esse negócio hoje de raiz e Nutella, né? O raiz é o, é o pós-colonial, né? E o Nutella é a recriação, talvez. Ai, ai. Mas então, o termo pós-colonial e seu conceito confusamente universalizado. Essa é uma crítica, né? É uma universalização confusa, onde explode vários estudos, mas não há um direcionamento. Então, mas este é o problema, o direcionamento. O direcionamento nos refere muito à catequese, né? A um projeto civilizador, ao princípio de que tem que ser alguma coisa. Então, nós devemos sempre prestar atenção para saber se não estamos catequizando. Catequizando. Porque Stuart Hall fala, o importante é a dimensão do outro. Sim, estamos exatamente falando disto. Porque o processo de colonização, ele não reconheceu o outro.
em A Conquista da América, de Zvetan Todorov, Todorov fala em um capítulo chamado Montezuma e os Signos. Ele afirma o seguinte, que Hernán Cortés, quando chegou, ele não quis fazer um intercâmbio cultural. Ele quis conquistar. E para conquistar, ele entendeu que aquele povo era um povo que acreditava em desígnios, era um povo com uma mentalidade fatalista, nada acontecia por um acaso. E ele foi informado, ao que tudo indica, por Malinche, que era uma moça indígena, do qual ele teve um caso, e tudo, e que ela era asteca, de que Cortés estava sendo confundido com Quetzalcoatl, porque Quetzalcoatl era um deus que iria trazer o fim era como se fosse um deus do Apocalipse, ia levar o Apocalipse, o fim do mundo, o juízo final, no 54º ano do calendário asteca, no ano 54 do calendário asteca. E, coincidentemente, era o ano 54 do calendário asteca. Então, os astecas imaginaram que Hernán Cortés era esse deus do Apocalipse que levaria a destruição ao povo mexica. Imaginaram que fosse Hernán Cortés. E como você combate Deus? E como você mata Deus? Então, essa foi a grande vantagem de Hernán Cortés, e que se fez prevalecer disto. Ou seja, você obtém o conhecimento, mas para subverter o seu inimigo, para destruí-lo. E o que os jesuítas fizeram foi a conversão dos povos indígenas, porque eram considerados bárbaros. Eram considerados bárbaros, porque não desconheciam a fé cristã. Hoje, por exemplo, fazendo um paralelo contemporâneo, os Estados Unidos exportam o quê? Exportam a liberdade, exportam a democracia. Mas não é a nossa democracia. Não é a nossa liberdade. É a liberdade made in USA. É a democracia made in USA. Nós não estamos falando da mesma coisa. Percebem? Quando eles falam lá em democracia, a democracia de lá e a democracia daqui não é a mesma coisa. Quando eles falam, estou fazendo guerra contra o Iraque, porque estou levando a democracia para o Iraque, é a democracia enlatada, made in USA. Ou seja, eu estou levando a democracia, estou levando a civilização. É a mesma coisa que os britânicos fizeram no tempo de seu império, onde o sol não se punha. Então, a colonização, ela ocorre não só entre as nações, sobretudo hegemônicas, em relação às nações que não são, são periféricas, mas a todo momento no cotidiano, quando nós queremos impor o nosso ponto de vista, nós estamos colonizando. Nós estamos colonizando. Agora, criticar essa perspectiva de falar, olha, é confuso.
o termo pós-colonial e seu conceito confusamente universalizado. Confuso já expressa um juízo de valor. Ah, é confuso. Então, se é confuso, é caótico. Isso se contrapõe àquilo que nós mentalmente consideramos como a civilização. Então, Stuart Hall e ela Chorra, quando ela Chorra fala, o termo pós-colonial e seu conceito, que é confusamente universalizado. Este termo confusamente expressa uma aversão àquilo que é confuso, ou seja, tem que ser ordenado. E essa imagem da ordem é uma criação europeia, é um juízo de valor. Então, daí que eu acho este livro de Stuart Hall, um livro considerado pra caramba, é considerado um clássico, mas eu não sei, eu tenho minhas grandes reservas a este pensamento catequizado, que eu considero esses convertidos, né, à cultura europeia. Quando eu comecei a fazer o doutorado, foi uma pressão tamanha, e até hoje o meu orientador do doutorado fala, não, tem que aprender o inglês, tem que ter uma trajetória, uma experiência internacional. Tá, nós fomos agora, há uns 2 anos, há 1 ano e pouco, para Portugal, na Universidade de Coimbra, dentro ainda de uma perspectiva iberista. Mas isso tudo soa para mim como uma conversão. Tem que estudar o inglês, tem que saber o inglês, tem que saber o espanhol. Não pode ser um doutor no Brasil sem saber o inglês, sem saber o espanhol. Ora, a língua, ela demanda uma certa conversão também. Certa conversão. Tem que estudar lá. Escuta, eu tenho que ir para uma universidade estadunidense ou uma universidade europeia para estudar o Brasil, eu sendo brasileiro? Que loucura é esta? Daí que a universidade e um pensamento universalizante é a antítese disto. A realidade brasileira deverá ser apreendida pela pesquisa desenvolvida pela universidade brasileira, pelos pesquisadores brasileiros. Não se trata de bairrismo. Não é possível que você vai estudar em uma universidade estadunidense a realidade brasileira. Mas, se vocês pensarem, essa é a loucura. Trata-se de uma conversão. Você tem que ir lá e tem que beijar os pés dos caras. Você tem que prestar homenagem. Você tem que mostrar que é um vassalo. Você tem que se render aos grandes centros de produção acadêmica. Quando eu fui em Portugal, em 2019, ali eu percebi que a mentalidade colonial persiste
sobre nós que somos brasileiros. Ninguém me disse. É sutil. É sutil. Está nas entrelinhas. Mas você só percebe se você vai para lá. Lá, a partir de algumas sutilezas, você percebe que o porte, a forma de agir, falar e olhar para você que é brasileiro, há um ranço metropolitano, ou seja, um país que nos colonizou. Os portugueses possuem esse ranço de um país metropolitano. Eles nos olham, os brasileiros, de cima. Isso ninguém vai chegar para você e falar. Você tem que ir lá para sentir isso. Está nas sutilezas. Então, a Grã-Bretanha, então, aqui, neste momento, Stuart Hall questiona, fala, os Estados Unidos é pós-colonial? Porque os Estados Unidos é a grande nação hoje, hegemônica no mundo, é um país central, que foi colônia da Inglaterra. Então, Stuart Hall coloca uma pergunta provocadora. Existe uma confusão nessa terminologia pós-colonial. O pós-colonial. Por exemplo, ele fala, e os Estados Unidos? Estados Unidos é pós-colonial? Porque é um país que está colonizando. Colonizando a partir de Hollywood, levando a democracia, como eu falei, made in USA, levando a liberdade, made in USA. O que ele está querendo falar é que não há uma linha que separa o colonizado do pós-colonizado. É uma linha muito tênue. E existe aí uma confusão. Porque quem é colonizado, coloniza. Mas é claro. Então, aí Stuart Hall fala, mas, então, como definir isso? É isso que ele está querendo dizer. Como definir isto? Por quê? Eu citei o caso, acabei de citar, na Conquista da América, do Tsevetan Todorov, o livro A Conquista da América. Eu acabei de falar sobre a Conquista da América por Hernán Cortés, que utilizou a cultura, o modo de ser, pensar e agir, o asteca, que é fatalista, acredita em desígnio, e que acreditava ser Hernán Cortés, o Quetzalcoatl, que é um deus do Apocalipse, e que levaria o final dos tempos para o povo asteca. E Hernán Cortés utilizou isto a seu favor na conquista de Tenochtitlan e do Império Azteca. Mas vejam, o Império Azteca foi derrotado por Hernán Cortés, mas o Império Azteca era um império, ou seja, colonizava outras nações. O Império Azteca era vastíssimo.
Os astecas também colonizavam. Também colonizavam. E foram colonizados. Então, ele já começa o livro dizendo, mas qual é a fronteira? O que definir o colonial de pós-colonial? E quando ele fala os Estados Unidos, é o quê? Colonial ou pós-colonial? Estados Unidos tendo sido uma colônia do Reino Unido, da Inglaterra. Então ele está questionando qual é o limite. E é uma pergunta válida. O que ele está falando? Falando, olha, talvez o que esteja sendo criado é também uma colonização. O pós-colonialismo está colonizando, é uma coisa doida, mas seria mais ou menos isso. O que o conceito poderá ajudar é descrever a mudança nas relações globais. Então, nesta parte, ele admite, fala, bom, então vamos definir algumas coisas, já que há uma fronteira tênue entre aquilo que é colonial e pós-colonial. Porque, no caso dos Estados Unidos, sendo hoje uma nação, talvez um império, que é chamado de um novo império, e que coloniza, né? Os Estados Unidos seria uma nação pós-colonial que rechaça a cultura britânica, inglesa, sobretudo, como uma recriação ali da Inglaterra. E dentro deste país, Estados Unidos, que é uma recriação da Inglaterra, que é um país colonizado pela Inglaterra, ele coloniza também, acaba por colonizar. Estados Unidos é um país colonial ou pós-colonial? Ele provoca, mas aí, no momento seguinte, ele fala, bom, então, vamos definir algumas coisas que poderiam ser válidas. E aí ele afirma, o que o conceito de pós-colonialidade poderá ajudar é descrever a mudança nas relações globais, a transição da era dos impérios, do imperialismo, para o momento da pós-independência ou da pós-descolonização, ou as novas relações e disposições de poder que emergem nesta nova conjuntura. Sim, ou seja, há um deslocamento ao ponto de suprimir algumas hegemonias ou de questionar algumas hegemonias, sobretudo culturais. Agora, talvez a decolonialidade, o pós-colonialismo, ele afirma, seja um fenômeno semelhante ao período da pós-modernidade, o momento de fragmentação de alguns princípios, de algumas normativas, de algo que era já algo estabelecido. E o modo de ser, pensar, agir, entender, se portar, vestir, entender o mundo. Então, a pós-modernidade
significa um momento de dissolução desses valores tradicionais. E ele afirma que talvez a decolonialidade, período pós-colonial, seja fruto deste momento, muito impactado pela globalização. Que a globalização é o quê? É a quebra de fronteiras, a rarefação das fronteiras, mas, ao mesmo tempo, a globalização mesmo quebrando as fronteiras, o processo de mundialização, ideologicamente seria uma quebra de fronteiras, né? Uma multiplicidade de pensamentos, de visões que se interconectam, que se interrelacionam, que é a cultura mundo, a world, por exemplo, music, a música do mundo, ou uma arte do mundo. Sim, mas também a globalização é o momento de concentração de renda, de prevalecimento de uma elite global, onde esta visão da aldeia global ela tem uma dimensão ideológica, porque ao invés dela oferecer uma heterogeneidade cultural, essa heterogeneidade é tudo e é nada ao mesmo tempo. Há uma perda de identidade. Por isso que ocorre a emergência de setores conservadores, querendo a manutenção de valores, de costumes, porque é um momento de fragmentação, é um momento de revisão, é um momento de há um borbulhamento, ou seja, aquilo que era considerado um parâmetro não é mais. Tudo é o que o Zygmunt Bauman afirma, é a modernidade líquida, se esvai, como água que se esvai pelas mãos, né, entre os dedos, é a modernidade líquida. Ou seja, então, ele procura relacionar este movimento de pós-colonialismo como talvez algo relacionado à pós-modernidade e que está ligado também, por outro lado, ao chamado estruturalismo. Porque o que é o pós-estruturalismo? O pós-estruturalismo é que eu chamo de quebra do paradigma cartesiano. Porque antes você tinha uma separação entre o corpo e a mente, entre o corpo e a cabeça. Ou seja, existiam aqueles que executavam funções e havia uma elite que pensava. Ou seja, a modernidade ela é um pouco isso, há uma cadeia de comando. E aí, então, quer dizer, o estruturalismo seria isto. Seria uma divisão social do trabalho. Há uma elite que pensa. O mundo é coordenado por uma elite e esta elite se conduz através de valores. No caso dos países centrais, pensando uma divisão internacional aí, no caso do trabalho, existiam nações centrais que possuíam uma cultura, representavam um pináculo civilizacional, representavam a civilização e
e exportaram essa cultura, ou seja, colonizaram as mentes. Isso é o estruturalismo. E nós estamos no período pós-estruturalista, ou seja, não há mais essa hierarquização. Não há mais uma elite global ou um conjunto de estados que colonizam, ou seja, eram os impérios, né? Os grandes impérios, e que exportam sua cultura para o mundo, ao ponto de catequizar, ao ponto de converter culturalmente a semiperiferia e a periferia. O pós-estruturalismo seria o fim disto. Seria a fusão entre corpo e mente. Ou seja, não há mais uma elite que pensa, determina e comanda de forma hegemônica, baseado em valores predominantes, em uma cultura predominante, e onde esta cultura ela é introjectada, ela é introduzida, e ela é, através do seu canhão cultural, dos seus veículos de comunicação, imposta, por exemplo, como Hollywood. Não, essa cultura dos setores hegemônicos, ela passa a ser questionada. Então, é o momento de... Não há mais uma cadeia de comando, há uma fusão entre corpo e mente. Há uma fusão entre corpo e mente. Por quê? Porque as pessoas começam a pensar e a questionar. A sociedade não é estruturalista, não existe mais essa cadeia de comando. Aqueles que pensam, o que Orwell colocou na Revolução dos Bichos, né? Aos porcos, eles comandam a fazenda, e os porcos incutem os valores do trabalho. Isto foi quebrado, ocorreu a revolução. Né? A revolução após... na verdade, não é a contra-revolução, mas um novo momento da revolução, né? Um contragolpe, que é o momento onde a mente e o corpo se fundem. Então, não há mais essa divisão, ou seja, há o questionamento da hierarquia, o questionamento dos padrões hegemônicos. E aí começam, por exemplo, nos anos 60, os negros reivindicam igualdade, as mulheres reivindicam igualdade, o movimento LGBT já não aceita mais a invisibilidade. Então, esses grupos, que até então eram grupos marginalizados e grupos invisibilizados, esses grupos vão para cima. Esses grupos vão para cima. E falam, não, olha, nós estamos aqui, e nós não aceitamos mais esses ordenamentos, nós não aceitamos mais essa homogeneização cultural. E aí, a defesa de uma heterogeneidade cultural. É isto que representa, por exemplo, o movimento hippie. Há um filme que saiu agora no Netflix, que é um filme interessante, que é o 7 de Chicago, eu acho que é o 7 de Chicago, onde
essa questão está sendo colocada muito claramente. É um filme com o Sacha Baron Cohen, aquele ator. É um filme que vale a pena. Eu acho que é o 7 de Chicago. Tem o 7 no filme, o 7 mesmo, 7. Procurem assistir. Tem outro filme que eu queria passar para vocês, que seria importantíssimo também, mas eu acho que mais para a turma de bacharelado. O título são os Meyerowitz, né? Os Meyerowitz. Só me lembro esse nome do filme, a família Meyerowitz. Vocês podem ver que é um filme interessante também sobre a arte produzida desse personagem do Dustin Hoffman. Toda a família ela circula em torno dessa arte produzida pelo pai, que não é um artista reconhecido de renome, mas que ajuda a todos nós refletirmos sobre o fazer da arte, porque a arte é importante, né? Mais do que ter renome, mais do que ter... É uma reflexão interessante, os Meyerowitz. Então, afirma o Stuart Hall, ele usa todo o tempo um termo binarismo, discussões em torno de um binarismo, uma oposição entre colonizado e colonizador. Esse binarismo eu falei para vocês, quando eu mencionei os Estados Unidos. Os Estados Unidos é colonial ou pós-colonial, né? Os Estados Unidos sendo um país colonizado pelos Estados Unidos, hoje ele é um país pós-colonial? Não. Hoje ele é a metrópole que coloniza, né? Então, o Stuart Hall faz essa provocação para dizer que a definição entre colonização e pós-colonização, esse binarismo possui limites muito rarefeitos, muito tênues, né? Muito tênues. Enfim, a política anticolonial resultou do esforço de retorno às origens culturais. Sim, então. Daí que entra os aspectos culturais de Mato Grosso, os aspectos da cultura de Mato Grosso do Sul. Porque, neste sentido, Mato Grosso do Sul pode ser o estado que pode ser pós-colonial por excelência, mas deve ser pontuado algumas coisas. Por exemplo, esta volta ao indianismo dentro de uma valorização da cultura indígena, do passado indígena, que está na cultura de Mato Grosso do Sul, ele é observado de uma perspectiva ao ponto de autonomizar esta cultura. Ela é vista do ponto de vista da autonomização, ou ela é uma recriação, uma reinvenção ideológica, muito ao gosto do indianismo alencariano, promovido por José de Alencar em O Guarani, por exemplo, do bom selvagem, o brasileiro original, mas que através da miscigenação, do casamento, da união com o peri,
semeou a brasilidade, esse arquétipo ideológico que estamos falando, que iremos ressaltar a cultura indígena como um dos aspectos da cultura de Mato Grosso do Sul, ou não? Ou não? Este é o ponto. Este é o ponto. Dentro de uma dimensão pós-colonial, de uma decolonialidade, talvez seria o estado do Mato Grosso do Sul, a cultura, os aspectos culturais de Mato Grosso do Sul, dentro de uma perspectiva pós-colonial, ora, seria um estado que se contrapõe ao eixo sudeste e que é um estado que pode pensar esta decolonialidade e que pode propor uma perspectiva, ou seja, de não adesão a esta cultura europeia, a este enlatamento. Ou seja, isto nos coloca também nossa próxima discussão, que é a discussão de fechamento desta disciplina, que é os aspectos culturais de Mato Grosso do Sul, mas ligados à formação de uma identidade sul-mato-grossense a partir de 1977, que é o período de separação, de desvencilhamento do Mato Grosso, e aí nós nos tornamos Mato Grosso do Sul. E, em algum momento, alguém disse, não podemos ser Mato Grosso do Sul, porque isto representa um vínculo em relação a Mato Grosso. E há sempre um problema quando alguém vem em Mato Grosso do Sul e fala, olha, nós estamos aqui em Mato Grosso. E sempre vem alguém dizer, não, você não está em Mato Grosso, você está em Mato Grosso do Sul. Que gera uma confusão. Então, alguém propôs, era uma coisa corrente até algum tempo atrás, aqui no estado, a mudança de nome. Mato Grosso do Sul se chamaria Pantanal. Pantanal. Como um gesto, um deslocamento para nos separarmos mentalmente de Mato Grosso. E simbolicamente, no âmbito da representação, para que não houvesse mais essa confusão. Porque essa confusão, quando alguém chega e fala estamos no Mato Grosso, e sempre alguém que mora aqui fala, não, Mato Grosso do Sul, esta confusão e esta reafirmação, você fala, não, do Sul, Mato Grosso do Sul, reflete esta tentativa do Estado criar uma cultura própria, a sua própria representação social, a sua identidade. Então, a temática indígena, a cultura indígena, é algo que está colocado. Então, do ponto de vista dos estudos pós-coloniais, Mato Grosso do Sul pode ser uma antítese ao eixo sul-sudeste, uma proposta de se repensar a vida urbana, o processo de industrialização, a conversão aos pressupostos e à cultura europeia,
Talvez o Mato Grosso do Sul pode ser um bastião da decolonialidade, os estudos pós-coloniais. Talvez no Mato Grosso do Sul é possível pensar a nossa dimensão original. Talvez no Mato Grosso do Sul seja talvez mais claro esta possibilidade da adoção do Tupi-Guarani nas escolas. É claro que estas minhas afirmações possuem limitações e que são postas por Stuart Hall. Né? Mas, quando ele fala sobre o capitalismo existe, é um fato, e não há decolonialidade no mundo que o suplante. É um argumento razoável. E o que Stuart Hall propõe também poxa, o que poderia ser feito não necessariamente negar as instituições europeias, negar, por exemplo, o iluminismo e as suas instituições europeias, como a República, como a democracia, dentro de um eurocentrismo. Mas nós poderíamos aderir, fazer um sincretismo, poderíamos apropriar culturalmente, nos apropriarmos, fazer uma apropriação cultural em relação à cultura europeia. Nos apropriarmos da cultura europeia e recriá-la, estabelecendo novos significados e novos significantes. Agora, o que eu acho muito interessante na decolonialidade é que a decolonialidade não aceita nem isto. Claro, haverá limites em relação à decolonialidade, mas é um ponto de vista válido, uma perspectiva válida, extremamente válida. Até mesmo para repensar. Eu imagino que não dará para... É impossível nos desvencilharmos da cultura europeia. Mas este questionamento é um questionamento válido, que, inclusive, é interessante porque nos ajuda a não nos perdermos. Ou seja, é uma âncora, está ancorado em quem nós somos. Entendermos que há uma cultura europeia, mas observarmos essa cultura europeia a partir de um viés crítico. E aí eu entendo os limites que Stuart Hall coloca. Né? Enfim, mas basicamente é isto. Eu não quero dar conta de todo o conteúdo, mesmo porque vocês podem ler o texto aí para chegarem em suas próprias conclusões, tá? E não ficarem com a minha leitura. Algumas perguntas, algumas observações, alguns pontos de vista que vocês gostariam de colocar, aí Guilherme, Amanda, Maria Eduarda, Andréia, Jefferson, Ryan, Yasmin. Alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Alguns apontamentos? Vocês... Tá.
Então, eu vou perguntar para você sobre isso. Vocês não estão conseguindo acessar, porque eu tenho uma aluna que não está conseguindo acessar as aulas também. E eu não estou mais recebendo os e-mails, os pedidos. Puxa vida, vocês têm o Drive Google. Vocês podem entrar no Drive Google, o Drive Google do nosso Classroom mesmo. Mas eu acho que vocês devem ter ali, então, uma conta no Drive Google, e aí vocês entram na minha página do meu Drive. E lá vocês podem compartilhar do Drive, não podem? Compartilhar o vídeo. Ou vocês podem assistir o vídeo a partir do meu Drive. Isso não é possível? Então, essa é a questão. Talvez seja isto. Tem que ser pelo e-mail da UFMS. Eu não sei como fazer, porque estes vídeos, eles são bem grandes. E aí, só se eu fizer o seguinte, eu vou tentar convertê-los no YouTube, esses vídeos, vou tentar passar para o YouTube, e aí, o que está acontecendo? Eu vou ver se tem como fazer uma salinha no YouTube também, uma salinha nossa. Eu vou estudar essa semana. Se for possível fazer uma transmissão ao vivo e selecionar quem vai ver, um processo semelhante ao... Se der para fazer no YouTube o que nós estamos fazendo no Google Classroom, que são as aulas ao vivo, vocês acompanhando, nós poderemos voltar para o YouTube, né? Porque realmente eu tenho receio de que muitos estão me pedindo para acessar as aulas, como vocês estão falando, e não está chegando para mim. Uma aluna, ontem, ela enviou o e-mail umas 2, 3 vezes, e aí, com ela ali no WhatsApp, e ela falando, acabei de enviar o e-mail pedindo a permissão para ver o vídeo. Aí eu falando para ela, não recebi. Fiquei uma meia hora com ela, mandou umas 3 vezes e eu não recebi esse e-mail. Tá? Eu vou ver se eu transfiro essas aulas para o YouTube. E aí eu envio no WhatsApp o link. Que aulas vocês não conseguiram ver? Quais as aulas que vocês não conseguiram ver? As últimas? As 2 últimas aulas que vocês não conseguiram ver? A primeira aula só. Tá. Eu vou tentar transferir as minhas aulas para o YouTube. Vamos ver. Prof, as aulas ficam guardadas no Drive, é isso? Diga, Jefferson. As aulas ficam gravadas no Google Drive? Suas aulas? No Google Drive. Então, No meu. Eu acho que dá para o senhor pegar nossos e-mails e enviar. Acho que lá tem essa opção. Então, porque se vocês tiverem o Google Drive, a conta, vocês podem entrar na minha página do Google Drive e assistir a minha aula, e até compartilhar com com a página de vocês. Porque o Drive tem essa coisa, você vai e compartilha.
E aí começa a aparecer. Ocorre muito com livros e com vídeos. Geralmente os livros, né? Eu vou lá e curto, compartilho, aí vem para a minha página. Tá? Tentem isto com o Drive. Mas aí vocês têm que ter a conta do Drive, e aí vocês entram na minha página, tá? do meu Drive. Ou vou tentar transferir essas aulas para o YouTube, né? O YouTube demora para carregar, algumas aulas são 2 horas, 1h30, né? Mas vamos ver o que dá para fazer. Tá bom? Vamos ver como a gente resolve isso. Tem que resolver. Estamos aí já em 22 de outubro, né? E se vocês não assistiram apenas algumas aulas, ou seja, vocês terão pouco tempo aí para assistir às aulas e fazer os trabalhos, né? Mas fiquem tranquilos que a gente ajeita tudo, tá bom? Quem aí só assistiu uma aula só? Em relação a isto, vocês estão assistindo a aula ao vivo, aí depois vocês conseguem ter acesso a esta aula posteriormente? Ou não? Tá. Tá, eu vou ver se eu passo essas aulas para o YouTube. Vou passando para o YouTube e aí vou enviando para vocês, tá bom? E aí, acho que no YouTube vocês conseguem ver tranquilamente, tá bom? Se não tiver mais perguntas, alguns esclarecimentos em relação à aula, se tudo ficou claro para vocês e vocês não têm dúvidas, podemos terminar, tá? Já 1h45 aí da nossa aula. Tá bom, então. Um grande abraço para vocês, tá? Tudo de bom, obrigado pela atenção, bom descanso para vocês e até mais. Até mais, prof. Obrigado pela aula. Ô, Jefferson. Tchau, tchau.